vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer um vaso de cimento de forma simples, rápido e muito fácil. Esse vaso aqui é um modelo de vaso que vocês podem fazer para vender. Para fazer a massa eu utilizei então um pote de sorvete de 2 litros como medida. Acrescentei 4 medidas de areia para 2 medidas de cimento. E agora eu vou acrescentando água aos poucos. Antes disso eu misturei bem a massa, o cimento com areia. E agora eu vou fazer aqui o modelo, a forma do vaso é esse vaso aqui, ó. É um vaso de plástico que eu vou utilizar como forma para fazer o meu vaso de cimento. Reparem só que ele tem alguns detalhes e esses detalhes vão sair no vaso de cimento depois. Quando eu desenformar, vai ficar com esses detalhes aqui. Esse vaso é um vaso grande, contém 7 litros, então é um vaso que tem bastante saída para vocês vender, dá para plantar plantas grandes. E agora eu vou passar óleo nele, é sempre importante passar óleo para conseguir desenformar depois. Eu passo óleo de cozinha mesmo, aquele óleo que já está usado, que não serve mais para cozinha, eu utilizo aqui para fazer os meus vasos para vender. Podem colocar bastante óleo, pessoal, para ficar bem fácil a gente desenformar depois. Observem só o ponto da massa, pessoal. Não ficou uma massa muito dura e não ficou uma massa mole, então ficou uma massa com consistência de farofa. Olhem só como ficou. É essa consistência aqui que vocês devem deixar a massa para conseguir fazer o vaso de cimento. E agora, muito simples, pessoal. Esse vaso é muito simples de fazer. Se vocês nunca fizeram nenhum vaso de cimento e têm vontade de fazer, iniciem por esse modelo aqui que com certeza vocês vão conseguir fazer. É claro que no início pode não sair muito perfeito, totalmente perfeito, mas conforme vocês forem fazendo mais, vocês vão se aperfeiçoando e depois vai ficando cada vez melhor o vaso. Sempre coloquem assim a massa e vão batendo bastante com a mão. Batam bastante no fundo e depois eu vou colocando assim nas laterais, ó. Vou puxando, batendo sempre para ficar bem compactado a massa, senão ela fica cheia de furinhos. Sempre assim, ó, bate bastante para ela se encostar bem no vaso e não ficar nem um furinho. A consistência da massa é muito importante, pessoal, para vocês conseguir modelar o vaso. Se vocês deixar a massa um pouco mais mole, vocês não vão conseguir modelar. O vaso vai começar a desandar, a massa vai começar a descer e vocês não vão conseguir ir modelando o vaso. Então é muito importante ficar com essa consistência de farofa. Eu só vou colocando assim, ó, e vou apertando bem, fazendo todo o contorno do vaso até em cima. Eu costumo vender esse modelo de vasos aqui na minha cidade por R$50. E acredite, pessoal, não gasta nem R$10 para fazer esse modelo de vaso. Então, com certeza, dá para ganhar um bom dinheiro só com a venda de vasos. Eu costumo vender só aqui na minha cidade mesmo. Tem bastante saída. Vocês precisam observar a espessura do fundo do vaso também, ele não pode ficar muito fino. Já coloquei a massa até em cima e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço o acabamento do vaso. Eu passo a mão assim nele para dar mais uma ajeitada nele. Olhem só como ficou. Eu usei aqui toda a massa, ó. E algum restinho que sobra assim eu vou colocando em cima depois para ir ajeitando
para ir modelando bem ele na parte de cima, aqui dando o acabamento final. Para conseguir dar um bom acabamento no vaso, eu uso uma colher. Eu molho ela na água. E vou passando ela assim no vaso, nas bordas e também na parte de dentro do vaso. Vou molhando e vou passando a colher. Na parte de dentro eu vou pressionando bem a colher. E vou fazendo assim, contornando todo o vaso. Eu vou passando a colher até ele ficar bem lisinho. E esse excesso de massa que cai aqui no fundo eu retiro. E finalizo assim com a mão. E agora eu vou aguardar ele secar. Eu aguardei o prazo de 24 horas para desenformar ele. Eu vou desenformar agora. Mas eu já desenformei também no mesmo dia. Pode ser desenformado no mesmo dia, mas também vocês podem aguardar aí um prazo de 24, 48 horas para desenformar. Ou mais, né? Eu desenformo assim, coloco um pedaço de lajota e viro ele assim. E agora eu só puxo o vaso para cima. E ele desenforma assim com bastante facilidade, pessoal, por causa do óleo que eu passei. Passei bastante óleo, como vocês viram no início do vídeo. Para o vaso ficar mais forte, eu não costumo deixar ele secar já rápido. E depois que eu desenformo, eu coloco o vaso submerso embaixo da água e deixo por 1 ou 2 dias, para depois sim retirar ele da água e deixar ele secar naturalmente. Só que antes do vaso secar, pessoal, eu faço uma misturinha com cimento e água e passo assim, ó, com o pincel em todo o vaso para tapar esses furinhos pequenos que ficaram. Por isso que eu falei que é importante pressionar bem a massa na hora que tá fazendo o vaso para não ficar furos grandes, para a gente conseguir dar um bom acabamento no vaso só com essa misturinha. Eu passo de 1 a 2 demão. Depois sim, eu aguardo ele secar naturalmente. Depois eu faço o furo de drenagem com a furadeira. Após o vaso secar totalmente, eu venho com a tinta. Eu preparei aqui uma tinta na cor roxa, em um tom meio roxo, e eu aplico 3 demão de tinta. E agora, pessoal, eu costumo pintar esses detalhes do vaso, essa parte que ficou diferente do vaso, eu costumo pintar de outra cor. Eu vou pintar esses vasos aqui na cor branca. Lembrando sempre, pessoal, de esperar o prazo de secagem entre uma demão e outra. Eu aplico aqui de 2 a 3 demão nessa parte aqui diferente do vaso. Antes de iniciar o processo da pintura, eu costumo lixar bem o vaso também para tirar todas as rebarbas. E após esperar o prazo de secagem da tinta, eu finalizo o vaso aplicando a resina. Eu costumo aplicar 2 demãos de resina. Aplico uma, espero o prazo de secagem e depois aplico outra. Vocês podem ver que já dá um acabamento super bonito, o vaso fica bem brilhoso, escurece ele e fica muito mais bonito. E esse é o resultado dos vasos prontos, pessoal. Olhem como foi simples de fazer, muito rápido. Eu já tô com outro vaso pronto aqui, ó, esperando para desenformar.
E olhem como ficou bonito e é muito simples de fazer. Vocês viram o passo a passo, é bem simples de fazer, pessoal. Qualquer pessoa consegue fazer, é só ter um pouco de dedicação. E dá para faturar um bom dinheiro vendendo esses vasos. Eu espero ter ajudado vocês, mostrando aqui o passo a passo de como eu faço meus vasos para vender, para vocês também saber fazer e conseguir fazer aí na casa de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me perguntar nos comentários e me digam o que vocês acharam dos vasos. Se gostaram desse vídeo, deixem o like e compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecem, para elas também ver como é simples fazer esses vasos de cimento e também conseguir ganhar um bom dinheiro com a venda deles. E se inscrevam no canal para acompanhar outros vídeos de vasos de cimento. Assistam outros vídeos do canal. Lembre-se de ativar o sino de notificações para receber todas as notificações dos vídeos postados aqui no canal. Beijos e até o próximo!